É 23 de outubro de 1967. São 14h37. A selva densa de Dak To, no Vietnã Central. O ar úmido gruda na pele como uma segunda camada de suor. No topo de uma colina íngreme, escondido atrás de raízes retorcidas e folhas podres, o sargento Carlos Mendes ajusta o fuzil. Ele vê o inimigo se aproximando. Não um ou dois. 100, 120. Vietcong armados até os dentes, avançando em formação apertada pela trilha estreita abaixo. Eles carregam AK-47, granadas, munição extra. Estão a 800 metros. Mas Mendes não pisca. Seu dedo no gatilho. Um tiro. Outro. Em 12 minutos, 15 corpos caem sem alarde. Os outros param. Olham ao redor. Não veem nada. Não ouvem o eco certo. Mendes sabe. Isso é só o começo. Em horas, o número vai subir para 204. Nenhum deles verá o tiro que os derruba. Volte algumas semanas. Carlos Mendes não nasceu para isso. Ele veio de uma fazenda no interior de São Paulo, Brasil. Aos 18 anos, em 1962, alistou-se no Exército Brasileiro por necessidade. A família passava fome depois que a seca acabou com as lavouras de café. Mendes era o mais velho de 5 irmãos. Alto, magro, com mãos firmes de quem conserta arados. Não falava muito. Aprendeu a caçar com o pai, usando um rifle velho de caça. Atirava em veados a 300 metros sem errar. Mas guerra, isso era outra coisa. Em 1965, o Brasil mandou tropas para o Vietnã como parte da Aliança Americana. Mendes foi um dos primeiros. Chegou a Saigon com o 1º Batalhão de Caçadores. O calor o acertou como um soco. A selva engolia tudo. Homens, máquinas, esperança. No treinamento, os instrutores notaram logo. Ele acertava alvos em movimento a 600 metros, sob chuva torrencial. "Esse garoto tem olhos de falcão", disse o capitão. Mendes não respondia, só assentia. Ele via o mundo em linhas retas. Distância, vento, alvo, nada mais. Os primeiros meses foram patrulhas, caminhadas intermináveis pela mata, com o rádio chiando ordens. Mendes carregava o fuzil M14, mas logo pediram para ele treinar como sniper. Ele aceitou, não por glória, por sobrevivência. Na selva, o Vietcong era fantasma, atacava de surpresa, sumia no verde. Um sniper mudava isso. Dava ao pelotão olhos extras. Sua primeira missão real veio em março de 1966, perto de Quinhon. O pelotão de 12 homens estava emboscado. Inimigos a 400 metros no alto de uma árvore. Tiros voavam. 2 americanos caíram. Mendes se deitou na lama, ajustou a mira. Vento de lado, 5 nós. Ele esperou. O líder inimigo se mexeu. Um tiro. O homem despencou, os outros fugiram, o pelotão sobreviveu. Foi sua primeira confirmação, um inimigo abatido, oficial, mas Mendes não comemorou. Limpou o fuzil e seguiu. Daí em diante, as missões se acumularam. Em maio, durante a operação na província de Binh Dinh, ele abateu 3 sentinelas em uma noite. Estavam a 500 metros, vigiando um depósito de suprimentos. O som do tiro se perdeu no barulho da chuva. Ninguém soube de onde veio. O pelotão avançou sem perda. Mendes ganhou um binóculo melhor. E uma reputação quieta. Ele não era de histórias. Os companheiros bebiam cerveja quente à noite e contavam façanhas. Mendes ficava de lado, fumando um cigarro. Mas todos sabiam. Ele já tinha visto o caos. Em julho, perto de Pleico, uma emboscada virou o inferno. O helicóptero de extração foi abatido. Fogo por todo lado. Mendes, ferido no ombro por estilhaço, ainda atirou. 2 inimigos caíram antes de ele desmaiar. Acordou no hospital de Da Nang com 10 pontos. O médico disse: "Você salvou metade do pelotão." Mendes só perguntou pelo fuzil. Decisões sob pressão definiam ele. Em setembro, durante uma patrulha noturna, o rádio captou movimento. Um grupo grande de Vietcong, a 700 metros. Escuro total. O capitão ordenou recuar. Mendes pediu tempo. 5 minutos.
Ele subiu em uma árvore, ignorando a dor no ombro. Viu silhuetas. Um tiro. O oficial inimigo tombou. Os outros pararam, confusos. O pelotão escapou. Mais tarde contaram 5 abates confirmados naquela noite. Nenhum erro. Mendes não contava os números, mas os oficiais sim. Relatórios subiam. Sniper brasileiro, precisão de 100%. Ele já estivera perto da morte tantas vezes que parou de contar. Uma vez, em uma clareira aberta, um atirador inimigo o mirou. Mendes sentiu o ar se mover ao lado da orelha. Rolou para o lado, atirou de volta. Acertou no peito. O inimigo caiu a 200 metros. Quase, pensou Mendes. Mas seguiu. Agora, outubro de 1967. A batalha de Dak Tu se aproximava. Informações diziam: o norte vietnamiano mandaria reforços pesados, milhares. O 173º Regimento Aerotransportado Americano, com apoio brasileiro, se posicionava nas colinas. Mendes foi chamado para o topo da Rio 875. Visão clara para quilômetros. Mas o inimigo sabia disso. Minas, atiradores, tudo armado. Dias antes, ele já havia abatido 8 patrulhas isoladas. Um a 900 metros através de névoa. Outro em movimento carregando um lançador de foguetes. Cada tiro era calculado. Vento, umidade, folhas balançando. Ele ajustava. Nunca hesitava. A tensão crescia. O pelotão se movia devagar. Inimigos por todo lado. Em 20 de outubro, um confronto rápido. Mendes abateu 4 de uma trincheira. Balas ricocheteavam perto. Um companheiro gritou ferido na perna. Mendes cobriu a retirada, atirando sem parar. 2 a mais. O total subia para 25. No dia 22, o ar ficou pesado. Helicópteros traziam suprimentos, mas o inimigo atacava as rotas. Mendes viu de longe um comboio vietnamita na base da colina. 10 homens. Ele atirou de 650 metros. 3 caíram antes de se espalharem. O resto fugiu para a mata. O capitão bateu no ombro dele. Bom trabalho. Mendes só limpou a lente. Agora, 23 de outubro, 14h37. A formação inimiga surge na trilha. 120. Armados, determinados. Eles avançam para flanquear a Rio 875. Mendes respira fundo. O sol filtra pelas copas, criando sombras dançantes. Seu fuzil, um M21 agora, com mira Redfield. Ele calcula distância 800 metros, vento fraco, sul-sudeste. Alvo principal, o homem à frente, com rádio. O primeiro tiro sai. Silenciador abafa o som. O líder cai, rol na testa. Os outros param, olham para o corpo. Não veem a origem. Mendes mira o segundo tiro, peito, cai. Terceiro, ombro, desaba. Em segundos, 3 mortos. O pânico começa. Eles se abaixam, atiram para o ar. Mas Mendes é invisível. Raízes o cobrem, folhas mascaram o brilho da mira. 4, 5. Cada tiro preciso. Corpos se acumulam na trilha. 10 em 2 minutos. Os sobreviventes correm para os lados, mas a selva é densa. Mendes os pega um a um. Um tenta se esconder atrás de uma árvore. Tiro na lateral. Outro carrega um ferido. Mendes acerta o carregador. 20 em 5 minutos. O rádio do pelotão crepita. Sniper em posição. Inimigos recuando, mas não recuam todos. Alguns contra-atacam, subindo a colina. Balas zumbem perto de Mendes. Uma arranha a casca ao lado. Ele não se mexe. Mira um que se aproxima, 300 metros agora. Tiro. Cabeça. O homem rola ladeira abaixo. A contagem sobe. 30. 40. O suor escorre nos olhos de Mendes. Ele pisca uma vez. Continua. Os inimigos gritam ordens em vietnamita. Tentam flanquear, mas ele os vê. Ajusta. Tiro. Mais um. A selva parece viva. Pássaros fogem. O cheiro de pólvora se mistura ao podre da mata. Mendes sente o coração batendo firme, mas controlado. Ele já fez isso. Sob chuva, noite, ferido. Isso é só mais um dia. Aos 14h49, 80 abates. Os últimos se espalham, desesperados. Mendes sabe, o dia não acabou.
A batalha continua e o número vai crescer. A tensão na Rio 875 não parava. O sol de outubro batia forte, transformando a selva em um forno úmido. Mendes limpava o suor da testa com o dorso da mão, sem tirar os olhos da mira. Eram 14, 50 agora. Os inimigos restantes, uns 40, se reagrupavam na base da colina. Gritavam ordens baixas, tentando se reorganizar. Alguns arrastavam os feridos para trás de troncos caídos. Outros miravam para cima, atirando às cegas na direção da crista. Balas cortavam o ar, estalando nas folhas acima de Mendes. Uma acertou a raiz a centímetros do seu joelho. Ele sentiu o impacto vibrar no chão. Não se mexeu. Respirou devagar. Calculou o próximo. O rádio no seu cinto chiou. Voz do capitão baixa e urgente. Mendes, eles estão chamando reforços. Segure a linha. Ele assentiu para si mesmo. Sabia o que isso significava. Mais homens viriam pela trilha lateral, da mata espessa a leste. Ele ajustou a posição, virando o corpo devagar para o novo ângulo. Folhas úmidas grudavam na sua camisa camuflada. O fuzil M21 pesava nos braços, mas era uma extensão dele agora. Mira no alvo, um grupo de 5, subindo agachados com rifles prontos. Distância 450 metros. Vento mudando, leve rajada do norte. Primeiro tiro. O homem da frente, com um lança-granadas no ombro, parou seco. Queda limpa, sem grito. Os outros congelaram, olhando para o corpo. Mendes mirou o segundo. Tiro. Pernas cortadas. O homem rolou ladeira abaixo, batendo em pedras. Os 3 restantes dispararam para a colina. Pânico nos movimentos. Balas zuniram perto. Uma raspou o cano do fuzil. Mendes rolou para o lado, deitando em uma poça de lama. Esperou um segundo. Mira no terceiro. Tiro na nuca. Ele caiu de cara no chão. Os 2 últimos correram de volta para a mata. Mendes os seguiu. Um a 300 metros, escondido atrás de uma palmeira. Ajuste para o tronco fino. Tiro. Saiu pela lateral. O outro, tropeçando em raízes, levou no ombro. Caiu gritando. 90 abates. O contador na mente de Mendes subia sem esforço. Ele pausou, recarregando o pente. O clique ecoou baixo no silêncio relativo. A selva respondia agora. Pássaros calados, só o zumbido de insetos e o eco distante de tiros. Seus olhos varriam o horizonte. Lá embaixo, fumaça subia dos corpos na trilha principal. Sangue manchava a terra vermelha. Os sobreviventes se dividiam em grupos menores, tentando flanquear por 2 lados. Um pelotão maior surgia da borda da floresta, uns 30, com metralhadoras leves. Eles avançavam devagar, cobrindo uns aos outros. Distância 700 metros. Mendes viu o líder, um oficial com binóculos apontando para a colina. Ele mirou alto, compensando o declive. Vento 3, nós. Umidade alta. Tiro. O oficial largou os binóculos e caiu de joelhos, mãos no peito. O grupo parou, atirando em rajadas curtas. Projéteis choveram na crista, explodindo terra e folhas ao redor de Mendes. Uma granada caiu a 10 metros, o baque surdo seguido de estilhaços voando. Ele se encolheu, sentindo o calor da explosão na nuca. Poeira nos olhos. Piscou. Levantou devagar. O grupo ainda avançava. 10 metros mais perto. Mira no atirador da metralhadora. Tiro. A arma calou. O homem ao lado pegou o controle, mas Mendes foi mais rápido. Segundo tiro. Peito. Caiu sobre a arma. 100. Os números batiam como um relógio interno. O pelotão inimigo se espalhou, usando a vegetação como escudo. Mendes ouvia os grunhidos, os comandos em vietnamita. Eles sabiam que havia um sniper. Tentavam localizá-lo, mandando batedores à frente. Um deles, jovem, magro, subiu sozinho pela encosta íngreme, rastejando. A 200 metros agora. Mendes o viu pelo movimento das folhas. Esperou ele se expor. O homem ergueu a cabeça, mirando. Tiro entre os olhos. O corpo escorregou de volta, deixando um rastro de sangue na lama. O contra-ataque veio forte. Helicópteros inimigos rugiam ao longe, aproximando-se da base.
O rádio de Mendes crepitou de novo. Reforços aéreos deles. Segure por mais 10 minutos. 10 minutos pareciam horas. Balas traçantes riscavam o céu, iluminando a tarde. Mendes se moveu para uma posição melhor, descendo 5 metros pela lateral da colina, atrás de um tronco caído. O movimento doeu no ombro antigo, mas ele ignorou. Dali, via o novo grupo, 25, desembarcando de um caminhão camuflado na estrada de terra. Armados com RPGs, mirando os helicópteros aliados que pairavam acima. Ele priorizou. Primeiro, o carregador do RPG. Distância 600 metros. Tiro. O homem girou e caiu, o foguete explodindo no chão ao lado. Pedaços voaram. Os outros se jogaram na vala. Mendes continuou. 2 tiros rápidos, um no atirador, outro no oficial gritando ordens. Corpos se amontoavam. Um inimigo tentou correr para a selva, mas levou na perna, caindo e rastejando. Mendes terminou o serviço. 120. O suor encharcava tudo. A camisa colava na pele, o fuzil escorregadio. Ele limpou a mira com a manga, olhos ardendo. Abaixo, o caos se espalhava. Os primeiros grupos se fundiam com os novos, mas o avanço parava. Corpos por toda a trilha. Uns 20 metros de comprimento. O cheiro de morte subia, misturado ao cheiro de terra molhada. Mendes sentia o peso. Cada tiro era uma vida, mas parava para pensar. Não, pensava no pelotão atrás dele, nos irmãos do Brasil, no que acontecia se falhasse. Aos 15, 02, mais movimento. Um pelotão de elite, uns 15, com uniformes limpos, subindo pela face oeste. Eles eram treinados, movendo-se em formação tática, pulando de cobertura em cobertura. Distância, 500 metros. Mendes os pegou no primeiro salto, tiro no líder. O grupo hesitou. Ele mirou o flanqueador. Tiro. Outro no centro. Eles revidaram, granadas rolando pela encosta. Uma explodiu perto, jogando terra em cima dele. Ele tossiu, mas rolou para o lado. Mira de novo, 3 em sequência, 140. O sol baixava devagar, sombras alongando. O rádio avisou, aliados contra-atacando pela base, mas os inimigos não cediam. Mais um grupo, 10 homens com morteiros, se posicionando na clareira adjacente. Mendes virou, ignorando a fadiga nos braços. Vento cruzado agora, tiro no operador do morteiro. O tubo caiu. Os outros atiraram, balas batendo no tronco. Uma pegou de raspão no braço dele, rasgando a manga. Sangue quente escorreu. Ele apertou os dentes, continuou. 4 tiros, 4 quedas, 150. O braço doía, mas ele amarrava um pano rápido, sem parar. A selva pulsava com o barulho. Tiros, explosões, gritos abafados. Mendes via flashes na mente. A fazenda seca, o pai ensinando a mirar. O hospital em Da Nang. Isso o mantinha firme. Cada abate salvava alguém. O pelotão dele contava com isso. Aos 15 o pico. Os últimos concentravam fogo na colina. 100 metros agora subindo em massa. Balas choviam. Mendes atirava sem pausa. Tiro, tiro. Um no peito, outro na cabeça. 80 metros. Uma granada quicou perto. Ele chutou para longe, a explosão sacudindo o chão. 50 metros. Ele sentia o cheiro de pólvora neles. Mira no mais próximo. Tiro. O homem caiu a 10 metros, rolando até parar aos pés de Mendes. 180. O resto recuava finalmente, carregando os que podiam. Mas Mendes não deixou. Últimos tiros, precisos mesmo com o braço sangrando. 2 a mais. 192. O silêncio caiu devagar, só o vento nas folhas. Ele baixou o fuzil, olhou para baixo. A trilha era um cemitério. Corpos imóveis, armas espalhadas. O rádio confirmou. Área limpa, você segurou eles, mas o dia ainda não acabava. Reforços inimigos podiam voltar. Mendes recarregou. Esperou. O número parava em 192 por enquanto. Mas ele sabia. Mais viriam. A batalha de Dak Tu engolia tudo.
O sol de outubro começava a se inclinar para o oeste, pintando as copas da selva em tons de laranja e preto. Eram 15, 20 na Rio 875. Mendes sentia o braço latejar, onde o tiro de raspão havia aberto a pele. O pano improvisado encharcava de sangue, mas ele apertava o fuzil com mais força. Abaixo, a trilha principal era um tapete de corpos imóveis, braços e pernas torcidos em ângulos errados. O ar carregava o fedor de pólvora queimada e carne fresca. Os últimos inimigos haviam recuado para a borda da mata, uns 30 ainda de pé, murmurando planos. Mas o silêncio era falso. Helicópteros inimigos rugiam ao norte, trazendo mais tropas. O rádio de Mendes chiou. Reforços deles a 2 minutos. Prepare-se. Ele se moveu devagar, arrastando o corpo para uma nova posição, atrás de um emaranhado de vinhas grossas. O M-21 apoiado no joelho, mira varrendo o horizonte. Distância para o ponto de pouso, 900 metros. Vento fraco, mas irregular, folhas tremendo como aviso. Os primeiros helicópteros surgiram, Mi-8 soviéticos, baixos sobre as árvores, portas laterais abertas, homens pendurados com rifles. Desceram na clareira adjacente, chutando poeira vermelha. 25 desembarcaram rápido, formando linhas. Outros 2 helicópteros seguiam. Mais homens. Total, 50 agora, armados com AKs e RPGs. Olhos fixos na colina. Mendes mirou o primeiro piloto que saía da cabine, coordenando. Tiro. O homem caiu de joelhos, mãos no pescoço gorgolejando. O helicóptero balançou, mas os tropas ignoraram, avançando em formação. Eles sabiam da ameaça, gritavam em vietnamita, apontando para a crista. Balas começaram a voar, traçantes vermelhas cortando o ar. Uma acertou o tronco ao lado de Mendes, lascas de madeira voando no rosto dele. Ele piscou o suor e o sangue misturados, ajustou a mira. Segundo alvo, o carregador de RPG a 850 metros. Vento de lado, 4 nós. Tiro. O foguete no ombro explodiu antes de lançar, jogando o homem em pedaços. Fogo subiu, iluminando a clareira. 193. Os outros se espalharam usando os helicópteros como escudo. Mendes ouvia o rotor ainda girando, o barulho abafando os gritos. Ele recarregou, o pente deslizando com um clique seco. O braço doía a cada movimento, mas ele forçava. Mais um helicóptero pousou, cuspindo 15 homens extras. 65 no total agora. Eles subiam a encosta em ondas, cobrindo fogo mútuo. Uma metralhadora pesada foi montada na base, cuspindo balas em rajadas longas. O solo tremia com os impactos, terra explodindo perto dos pés de Mendes. Ele rolou para trás, sentindo o calor das balas passar. O rádio crepitou. Artilharia aliada em 5 minutos. Segure. 5 minutos. Ele calculou. Mira na metralhadora, 700 metros. O atirador exposto, ombros tensos. Tiro. Cabeça. A arma calou por 1 segundo. O substituto pegou, mas Mendes foi rápido. Segundo tiro. Ombro. O homem caiu, a correia da arma prendendo o corpo. 195. O grupo principal avançava uns 40 metros subindo por minuto. Eles usavam granadas, jogando à frente. Uma rolou pela encosta, parando a 20 metros. Mendes se jogou no chão, a explosão sacudindo o ar, estilhaços chovendo como granizo. Poeira nos pulmões. Ele tossiu, mas ergueu a mira. 3 tiros seguidos. Um no flanqueador esquerdo, outro no centro. Terceiro no que carregava munição. Corpos rolaram ladeira abaixo, batendo em raízes. 200 metros agora. O cheiro de suor e medo subia com eles. Mendes via rostos. Jovens, endurecidos, olhos arregalados procurando o fantasma na colina. Um oficial gritava ordens, apontando direto para a posição dele. Balas concentraram ali, o ar zumbindo como vespas. Uma pegou o cano do fuzil, entortando levemente. Ele xingou baixo, ajustando. Mira no oficial. Tiro. Peito. O homem parou, sangue escorrendo da boca antes de cair.
Os outros hesitaram, mas continuaram. Granadas voavam mais perto. Uma explodiu a 10 metros. O baque surdo seguido de dor aguda no ouvido esquerdo. Zumbido constante agora, mas ele ignorava. Sentia o mundo em câmera lenta, cada respiração, cada batida do coração. 198. O pelotão inimigo se dividia, 10 indo pela esquerda, 20 pela direita, cercando a crista. Mendes virou para o flanco esquerdo primeiro. Grupo menor, mais rápido, rastejando na lama. Distância 150 metros. Ele pegou o líder, tiro na nuca. O resto congelou. 2 tiros. Um na perna de um, outro no peito do que revidava. Eles se espalharam, atirando de volta. Balas ricocheteavam nas pedras, uma raspando a bota dele. Ele se moveu, arrastando para trás de uma rocha. O braço sangrava mais, visão borrada no canto do olho. Mas continuou. Mira no flanco direito agora. O grupo maior subia em massa, metralhadoras leves tagarelando. Tiro no atirador principal, tiro no ajudante. Corpos caíam como dominós. O sol batia nas costas, suor escorrendo pela espinha. Eram 15h35. O rádio avisou. Artilharia em 2 minutos. 2 minutos para o inferno. Os inimigos estavam a 100 metros, gritos ecoando. Mendes via detalhes, uniformes rasgados, rostos sujos de lama, dedos no gatilho. Um jovem, talvez 20 anos, subiu sozinho, olhos fixos na crista. Ele ergueu o rifle, Mendes mirou. Tiro. O jovem caiu de costas, olhos abertos para o céu. 200. O número bateu, mas não parou. Mais vinham pela trilha lateral, 10 extras correndo para juntar-se. Ele girou o corpo, ignorando a dor lancinante no braço. Vento cruzado, folhas bloqueando. Ajuste rápido, tiro no primeiro. Pernas, caiu gritando. Segundo, peito. Terceiro, cabeça. O caos psicológico apertava. Mentes dele rodavam. Flashes da fazenda, tiros passados, o peso de cada corpo. Não era glória. Era necessidade. Cada abate era um escudo para os seus. Balas choviam, uma acertando a rocha, lascas cortando a mão. Ele sangrava em 2 lugares agora, mas atirava. 4 mais caíram na trilha. 204. O silêncio veio em ondas. Os últimos recuaram, arrastando feridos, sumindo na mata. Helicópteros inimigos decolaram, abandonando os mortos. Mendes baixou o fuzil. O zumbido no ouvido persistia. Olhou para baixo. A colina marcada por corpos, trilhas de sangue serpenteando na terra. O rádio confirmou. Área segura. Você os quebrou. Ele limpou o fuzil devagar, sentindo o corpo pesar. A batalha de Dactu ainda rugia em outros pontos, mas ali, na Rio 875, o dia virara. 204 inimigos nunca viram o tiro. Nenhum erro. Ele se encostou na rocha, esperando os aliados subirem. O sol se punha, sombras engolindo a selva. Guerra era isso, um tiro após o outro, até o fim. O crepúsculo caía devagar sobre a Rio 875, transformando a selva em um labirinto de sombras longas e úmidas. Eram 15, 40 agora. Mendes ainda encostado na rocha, o fuzil M21 quente nas mãos. Cano apontado para o vazio. O braço latejava, o pano encharcado de sangue colando na ferida. Ele ouvia o zumbido no ouvido esquerdo como um motor distante que não parava. Abaixo, a colina era um campo de batalha parado. Corpos espalhados pela trilha principal e laterais, uns 204. Imóveis sob o céu alaranjado. Armas jogadas ao lado, rifles AK-47 com carregadores vazios, RPGs tortos no chão. Sangue escorria em riachos finos, misturando-se à lama vermelha. O ar cheirava a metal queimado, suor e morte recente. Nenhum movimento inimigo. Só o vento nas folhas, carregando o eco de gritos que já haviam sumido. O rádio chiou baixo, voz do capitão rompendo o silêncio. Mendes, relatório, área limpa. Ele apertou o botão com a mão boa, voz rouca, mas firme. Limpa, todos caíram.
Pausa do outro lado. Depois, confirmação visual em andamento. Helicópteros aliados chegando. Ele assentiu para si mesmo, olhos varrendo a base. Os primeiros sons de rotors aliados cortaram o ar. Rioeis americanos pairando sobre a clareira. Cordas desceram, tropas do 173º Regimento saltando com rifles prontos. Eles avançaram pela trilha, pisando com cuidado entre os corpos. Um sargento parou perto de um inimigo abatido, verificou o pulso, nada. Balançou a cabeça para os companheiros. Todos mortos, nenhum ferido vivo aqui. Outro chutou uma granada inacabada para o lado. Deus, olha isso! Como matou tantos! Mendes observava de cima, imóvel. Seus olhos captavam tudo. Os soldados contando os corpos, marcando posições com flares. 10 aqui, 20 ali. O total subia rápido nos relatórios de rádio. Sobreviventes inimigos? Poucos. Uns 10 ou 15 haviam fugido para a mata profunda, carregando feridos nos ombros, sumindo como fantasmas. Mas o avanço deles parara. A flancada na Rio 875 falhara. Sem isso, o pelotão aliado segurava a posição-chave. Helicópteros de evacuação pousavam agora, médicos correndo para os feridos dos dois lados. 2 aliados baleados na base, um com perna quebrada por estilhaço. Eles gemiam baixo enquanto os carregavam para as padiolas. "Segure firme, soldado", disse um médico injetando morfina. Mendes via o movimento, alívio misturado ao cansaço nos rostos. Ele desceu a colina devagar, apoiando o fuzil como muleta. Cada passo doía no braço e no joelho ralado pela lama. Os aliados o viram primeiro. Um tenente parou, olhos arregalados. "Sargento Mendes, você sozinho?" Mendes parou a 5 metros, limpando o suor da testa. "Sim." O tenente olhou para trás, para os corpos. "Contamos 204, confirmados. Nenhum tiro visto por eles." Os outros soldados se aproximaram, formando um semicírculo quieto. Um cabo estendeu a mão. "Salvou a gente hoje. Sem você, estaríamos cercados." Mendes apertou a mão, firme, mas sem sorriso. "Só fiz o trabalho. Não havia fanfarra, só olhares de respeito, acenos de cabeça. Eles sabiam o custo." O capitão chegou por helicóptero minutos depois, botas batendo na terra fofa. Desceu da aeronave com um mapa na mão, rosto sujo de poeira. Parou na frente de Mendes, olhando o braço enfaixado improvisado. "Precisa de médico." Mendes balançou a cabeça. Depois, o capitão assentiu, voz baixa. "Relatório preliminar. Você segurou uma companhia inteira. 120 no primeiro avanço, mais 84 nos reforços. Sem baixas no nosso lado graças a isso." Ele pausou, olhando os corpos. "O general quer te ver em Dactubase, medalha de honra do exército e uma promoção, mas isso fica entre nós por agora." Mendes não reagiu. Só limpou o fuzil, ação automática. Reconhecimento oficial viria, telegramas para o Brasil, jornais em São Paulo falando do sniper infalível. Mas para ele, era só números em um relatório. 204 vidas acabadas, 100 aliados salvas, talvez mais. A noite caiu rápido na selva, estrelas furando o céu nublado. O pelotão montou acampamento na crista, fogueiras baixas iluminando rostos exaustos. Médicos trataram Mendes no canto, pontos no braço, ataduras limpas, injeção contra a infecção. "Você perdeu sangue, sargento. Descanse." Ele assentiu, mas ficou acordado, fumando um cigarro enquanto os outros dormiam. O som de helicópteros ainda ecoava ao longe, a batalha de Dactu rugindo em outros morros. Milhares de tropas inimigas ainda pressionavam as linhas americanas e aliadas. Mas ali, na Rio 875, a vitória era quieta. Corpos inimigos enterrados em valas comuns ao amanhecer, armas coletadas para a inteligência. Sobreviventes aliados contavam a história em sussurros, o brasileiro que atirava como um deus invisível. Dias depois, em 25 de outubro, o general do 173º chamou Mendes à tenda de comando em Dactu. O ar cheirava a diesel e café ralo.
Sargento Carlos Mendes, leu o general do papel, voz grave. Por ações em 23 de outubro de 1967, abateu 204 inimigos confirmados, impedindo flancada crítica. Condecorado com a Estrela de Prata e recomendação para a Cruz de Guerra. Apertos de mão, flashes de câmeras de repórteres embedados. Mendes ficou de pé, uniforme sujo, olhos fixos no horizonte. Não falou para os jornais. Voltou para a linha de frente no dia seguinte, fuzil ajustado. A guerra continuou. Dachau virou um inferno de 3 semanas, com milhares de mortos dos dois lados. Mendes seguiu atirando, adicionando mais nomes à contagem. Mas aquele dia na Rio, 875, marcou ele. De volta ao Brasil em 1970, após o fim da sua tour, a fazenda em São Paulo o esperava. Irmãos crescidos, pai orgulhoso com recortes de jornal. Ele comprou terras novas, plantou café. Mas à noite, o zumbido no ouvido voltava. Sonhos com trilhas vermelhas, tiros silenciosos. Guerra não perdoa. É um ciclo de decisões frias, onde um homem com olhos afiados segura uma linha inteira. Coragem não é gritar. É mirar no caos e apertar o gatilho, sabendo que o mundo continua girando. Mendes viveu isso. 204 tiros, nenhum erro. E a selva engoliu o resto.